Oi pessoal, professor Rony Coser, é um prazer enorme me reencontrar com vocês aqui agora através desta videoaula. Esta é a primeira videoaula que eu estou gravando para vocês, tá bom pessoal? Aqui da nossa disciplina de Introdução e Panorama do Antigo Testamento. Tá? Eu vou estar disponibilizando outras videoaulas para vocês. Lembrando que o nosso plano de ensino já está disponível para vocês, tanto no ambiente virtual de aprendizagem que nós estamos utilizando. Estamos aí utilizando a plataforma Moodle. Lembrando que a Moodle é a maior plataforma de educação à distância hoje utilizada por grandes instituições, inclusive, de ensino no mundo. Né? A Moodle é uma ferramenta fantástica e eu estou disponibilizando para vocês tanto lá no ambiente virtual, como também na Moodle, né? Como também estou disponibilizando para vocês, ou melhor, já está desde a semana passada o plano de ensino, lá no portal do aluno, tá joia? Você pode lá no portal do aluno baixar o plano de ensino e ter acesso a... Inclusive eu já tinha até informado a vocês. Pessoal, essa primeira aula, nós já tivemos ela presencialmente, ok? Mas eu achei por bem, a faculdade está empenhada aí, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né? Esse momento desafiador para todos nós, então nós estamos aí disponibilizando para vocês os conteúdos à distância, né? E a gente vai estar disponibilizando, além das videoaulas, também podcasts, tá? E lembrando que esses podcasts eles serão complementos às videoaulas, porque a intenção é que as videoaulas não fiquem longas, tá? Elas vão ter aí uma média de 7 a 15, 16, 17 minutos no máximo, ok? E esse material vai ficar disponível para vocês. Nós já tivemos essa aula presencialmente, mesmo assim eu fiz questão de gravar a apresentação aqui para vocês referente a essa primeira aula, retomar alguns pontos, até para que vocês tenham isso no acervo de vocês, possam voltar ao ambiente, assistir aqui a videoaula uma vez, duas vezes e poder explorar o conteúdo. Lembrando ainda que vocês têm também essa apresentação que eu já tinha postado lá no portal do aluno desde semana passada. Vocês podem baixar essa apresentação em PowerPoint. Quando você abrir o arquivo, vai aparecer lá uma janelinha, você deve clicar em somente leitura. Você tentar entrar e tentar digitar uma senha, você não vai conseguir, porque o arquivo ele está travado para edição. Você utiliza ele normalmente, você tem acesso, pode ler, pode compartilhar, não tem problema. Ele só não está liberado para você editar, para você mexer, alterar. Isso a gente optou por não fazer. Pelo menos eu, na minha disciplina, optei por não fazer. Beleza? Pessoal, na tela seguinte aí vocês têm a bibliografia básica, que vocês inclusive já conhecem, porque nós trabalhamos, mas a gente vai rever muita coisa que nós já vimos aí em sala de aula. E esse rapaz aqui, esse camarada é gente boa, né, o Archer, ele me vê falando assim, pensa até que eu conheço ele pessoalmente, né, eu inclusive acho que o Archer já é falecido, um estudioso muito importante do Antigo Testamento. Estou utilizando bastante essa obra dele, ok? Essa bibliografia básica que vocês têm aqui, ela está disponível no plano de ensino, na biblioteca da faculdade também, para você explorar, e claro, fica aí a dica para você adquirir também em separado. Na bibliografia complementar, vocês estão vendo aí, eu coloco aí, na verdade já está previsto no PPC do curso, perdão, o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tá? Você tem aqui história da canonização da cristandade, seu significado de fundo, isso aqui é muito importante, é muito interessante. Você tem aqui esse livro, que eu quero chamar a sua atenção em particular para ele, até porque na videoaula de número 2, eu não vou explorar os assuntos propriamente ditos, mas eu abordo a questão da geografia, o pano de fundo ali geográfico, também sociocultural e religioso. Exemplo, eu vou mencionar alguns hábitos culturais e religiosos que faziam parte do contexto do antigo Israel, lá no Antigo Testamento, e que não integram mais, e que não foram, vamos dizer assim, assimilados na nova aliança. Então, é muito importante você entender que algumas citações que aparecem no Antigo Testamento, de eventos, de fatos, de hábitos, de costumes, de práticas, códigos legais, etc., isso não necessariamente é um indicativo de que aquilo deva ser reproduzido hoje, né? Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas só para exemplificar essa problemática, perceba, eu vou falar isso na videoaula de número 2 também, perceba que a gente fala muito de altar nas nossas igrejas, mas o conceito de altar ele está estritamente relacionado com o sacrifício de animais. É um conceito veterotestamentário, está lá no Antigo Testamento. A Nova Aliança não assimila esse conceito, senão à guisa de comparação, simbolismo,
né, nesse sentido. Então, para falar de uma teologia cristológica, por exemplo, lá em Hebreus, né, então não tem essa ideia de se tratar o púlpito cristão como altar. Isso é, na verdade, uma ideia derivada do Antigo Testamento. Então, esta obra aqui, ó, Instituições de Israel no Antigo Testamento, é um livraço. É um livraço. Eu vou até mostrar para vocês aqui rapidinho a capa, tá, desse livro. Deixa eu tirar aqui rapidinho, minimizar aqui rapidinho a apresentação e coloco para vocês aí a capa. Ó. Essa é uma capa antiga, me parece que eles já até fizeram uma nova capa agora, mas é um livraço. Você vai procurar, digita lá, quando você for procurar no site da editora, eu comprei da Teológica, você digita lá Roland Devaux. Lembrando que esse camarada aqui, o Roland Devaux, ele, como eu mencionei para vocês, inclusive, eu falei isso na aula presencial, esse camarada aqui ele foi um padre francês, né, ele participou da primeira comissão que visitou lá a região de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Nós estamos falando aí, gente, dos anos 1950. A descoberta inicial aconteceu em 1947, né, mas aí você vai ter uma comissão de estudiosos que vão se dirigir àquela região, e há relatos, inclusive o Werner Keller, por exemplo, em seu livro E a Bíblia Tinha Razão, é um clássico, né, da arqueologia bíblica, ele vai dizer que os estudiosos eles cavavam com a mão pura para localizar fragmentos de pergaminhos, de manuscritos, e o Roland Devaux fez parte dessa história, né, um camarada que esteve lá, e daí a sua importância, inclusive, tá, para o entendimento do Antigo Testamento, das questões relacionadas aí às instituições de Israel no Antigo Testamento. Ou seja, é um conhecedor profundo dessa questão, né, pela sua experiência arqueológica. Ele, inclusive, pessoal, participou também da tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma ferramenta aí muito utilizada hoje, inclusive, por acadêmicos de teologia. Adiante, eu coloco para vocês também que está na nossa bibliografia, ok? Conforme o PPC do curso, vocês têm aí a indicação de um atlas. E, meus amados, um atlas bíblico ele é fundamental, ok? É importante você... Tem gente que não dá importância para a questão do atlas, mas um atlas bíblico ele permite que você situe fatos, eventos e personagens da Bíblia nas determinadas regiões e que ajuda, inclusive, em alguns momentos, na interpretação do texto. Tá? É claro que, assim como acontece na cronologia, acontece também na geografia bíblica. Você não consegue ter um preciosismo. Né? Existem locais que são afirmados como determinadas regiões da geografia bíblica que são questionados. Né? Por exemplo, o Monte Sinai. Existe um questionamento, inclusive competente, se realmente o Monte Sinai, que se afirma, né, que é hoje, se realmente é o Monte Sinai, onde Moisés esteve, que está lá na Bíblia, etc. Então mas em linhas gerais é muito importante você ter um bom atlas bíblico, que vai te ajudar nessa assimilação aí do conteúdo do Antigo Testamento, perfeito? Começo colocando aí uma frase do Bruce, o F.F. Bruce, teólogo escocês. Ele vai dizer que além do seu status de escritura sagrada, o Antigo Testamento é uma obra literária das mais interessantes e valiosas por si só, um objeto digno de estudos intensos e constantes, que o digam os exegetas, né? Isso é um fato. Posto na sua perspectiva histórica, ok? E interpretado, isso aqui é importante, interpretado corretamente, isso aqui não é tão simples quanto parece, ele se constitui em fonte primária e indispensável para uma fase importante da história, especialmente a história religiosa, do Antigo Oriente Médio. Então, o Antigo Testamento ele possui um volume textual muito grande. Eu já disse isso para vocês pessoalmente. Ele representa 75% ou 3/4 do volume textual da Bíblia Sagrada. Foi a Bíblia utilizada por Jesus, né, pelos discípulos, pelos apóstolos. E no ponto 1, a gente vai falar da importância de um estudo panorâmico. Né, e aqui especificamente nós estamos pensando no estudo panorâmico desse conjunto de livros chamado Antigo Testamento. Aí eu faço aqui uma comparação só para ilustrar a importância disso, e sabemos que comparações elas têm uma finalidade didática também, então não devemos esquecer que uma árvore é parte de um contexto maior, a floresta. Então a gente estuda os livros aqui do Antigo Testamento, que são as nossas árvores, né? Vou fazer uma comparação aqui agora, para entender a floresta, que é o Antigo Testamento. Então esses livros eles estão dentro de uma organização que integra esse volume chamado Antigo Testamento. Então é muito importante essa visão panorâmica, e eu gosto de pensar esse estudo panorâmico, né, porque ele oferece detalhes, ok, sobre conteúdo, cânon,
formação, Jesus amado, isso aqui dá o que falar, viu? Entre os exegetas. Isso aí é um negócio seríssimo. Então, a questão da formação, a questão da autoria e também as teorias a respeito da sua composição, dentre outros assuntos importantes, né? A gente tem aqui outras questões ainda que poderiam ser consideradas que a gente não vai abordar aqui, ok? Então, olha só, eu gosto de pensar no estudo panorâmico como um voo de helicóptero sobre a cidade. Estou falando aqui do estudo panorâmico do Antigo Testamento. Você sobrevoa a cidade num helicóptero, numa altura média, você vê o prédio da prefeitura, você vê as residências, você vê a escola, a delegacia, mas você não entra, porque você está tendo uma visão panorâmica. Porém, isso te ajuda a entender a forma como a cidade está organizada. De modo que se você descer depois, você consegue localizar cada uma dessas instalações. Então, é claro que a busca por detalhes minuciosos, né, esses detalhes minuciosos é muito importante, mas veja que você precisa considerar que o estudo panorâmico é que vai ajudar você depois na busca desses detalhes, porque você já teve uma vista aérea, vamos falar nesses termos, né? Então, nessa complexa tessitura do texto antigo testamentário, uma pequena sentença ou mesmo determinada passagem será explicada à luz do contexto maior. Daí a importância de você ter essa visão geral, né? Determinada mensagem contida neste ou naquele livro será entendida à luz da composição geral do mesmo livro ou até do próprio Antigo Testamento inteiro, já que os livros que o compõem mantêm diálogo entre si. É muito comum isso aqui, tá, pessoal? Muitas vezes, determinado autor ele está usando a teologia de outro autor em outro livro. Tá? Isso é muito importante. Ou às vezes ele está fazendo alusões, citações. Ou seja, os autores, alguns se conheceram, inclusive, pessoalmente, outros não se conheceram, mas leram os livros, as obras de autores anteriores e vão usar isso. A gente tem um exemplo disso, né, como profetizou o profeta Jeremias, né, então, que a profecia, falando lá do cativeiro babilônico, que duraria 70 anos. Olha que legal. Então você vai ter essa citação de um autor falando de outro. Então é muito comum você ter isso no Antigo Testamento. Daí a importância desse estudo panorâmico, tá, pessoal? Desse estudo panorâmico. Pessoal, deixa eu dar uma pausazinha aqui rapidinho. Eu quero mostrar para vocês aqui algo que está no livro que eu disponibilizei para vocês, o meu livro Introdução ao Antigo Testamento. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu verificar, quando eu falo lá sobre as ferramentas para você utilizar. Não, desculpa, eu não inseri aqui, peço até desculpas, eu imaginei que estivesse aqui, mas quando eu indico ferramentas, né, justamente para que você possa fazer esse estudo panorâmico. E dentre essas ferramentas, se você quiser anotar aí, pessoal, porque isso eu não coloquei aqui na apresentação, tá? Mas, professor, como é que eu faço esse estudo panorâmico na prática? Eu não vou trabalhar isso com vocês aqui, porque a disciplina não é exegese bíblica, ok? Não é introdução à Bíblia, mas eu vou apenas dar umas dicas para vocês aqui rapidamente, né? No caso, as ferramentas que você deve usar, eu citaria aí algumas. Primeiro, Bíblia em mais de uma versão, tá? Sempre tenha Bíblias em mais de uma versão. A segunda ferramenta que eu indicaria são os léxicos, mesmo que você não tenha conhecimento do grego e do hebraico, mas é importante que você saiba utilizar os léxicos, porque você encontra já muitas obras em português que estão transliterando palavras do hebraico e do grego, ok? Até do aramaico. Um exemplo de uma obra muito conhecida no Brasil é o Dicionário Bíblico Wycliffe, publicado pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, você vai ter ali diversas palavras que são citadas, transliteradas do hebraico e do grego. E aí, utilizando-se o léxico, você consegue buscar o sentido desses termos, dessas palavras. Atlas bíblico, concordância bíblica, dicionários bíblicos, dicionários teológicos, são ferramentas que você deve ter na sua estante. Esses não são os tipos de livros que você pega para ficar emprestando, né? Para ficar, olha que legal que eu estou lendo. Não. São ferramentas de consulta constante que o estudioso da Bíblia ele precisa ter para poder entender essa complexa tessitura do Antigo Testamento, né? Do texto antigo testamentário. Então, veja que, voltando aqui à nossa tela, uma pequena sentença ou mesmo determinada passagem será explicada à luz do contexto maior. Isso é fundamental, porque as ideias elas são amarradas, né, no texto do Antigo Testamento. Então, determinada mensagem, neste ou naquele livro, será entendida à luz da composição geral do livro e até do próprio Antigo Testamento inteiro, já que os livros que o compõem mantêm diálogo entre si. Quando eu falo aqui, o próprio Antigo Testamento inteiro, isso aqui é interessante, por quê, pessoal? Você tem
um exemplo, né, nomes de Deus, né, nomes que são dados ao Senhor. Por exemplo, o nome mais pessoal de Deus, Yahvé. Yahvé é uma possibilidade, a gente não sabe ao certo se essa é a pronúncia, se isso realmente está tão próximo do termo original que se perdeu, como se sabe. Mas a própria palavra Yahvé aparece 6.848 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. Então você percebe que é um conceito, uma acepção a respeito de Deus, do Senhor, do Eterno, do Criador, como queira, que perpassa todo o Antigo Testamento. Então você vê que é uma nomenclatura importante, que está presente em todo o Antigo Testamento. E aí você percebe a importância do contexto maior. Né? Então determinadas teologias antigo-testamentárias que se repetem de modo recorrente. Eu estou sendo redundante agora, né? Se repete é recorrente, né? Isso é recorrente em todo o Antigo Testamento, ok? Aí a gente trabalhou também a questão dos usos do Antigo Testamento pela Igreja, e mais uma vez citando aí o F.F. Bruce, ele vai dizer que já na Igreja Cristã, o Antigo Testamento é reconhecido tradicionalmente como o texto que registra os estágios iniciais desse processo contínuo de revelação divina e de resposta humana. Gente, isso aqui é quase poético, filosófico, né? Que teve seu cumprimento em Cristo, sendo o Novo Testamento o registro desse cumprimento. Se o que Deus falou a nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, está preservado no Antigo Testamento, o Novo, por sua vez, nos conta que nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então você percebe que existe uma conexão muito estreita entre os testamentos. A única Bíblia da Igreja Cristã era o Antigo Testamento, e ela se deu muito bem tendo somente o Antigo Testamento. Repare que aqui eu continuo fazendo uma citação do F.F. Bruce. E ele vai dizer, quando nosso Senhor afirma que, abre aspas, são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, fecha aspas, lá em João 5,39, ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Quando é dito a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, a referência é àqueles escritos sagrados com que Timóteo estava familiarizado desde a infância, ou seja, os escritos do Antigo Testamento. Mas e em nossos dias? Eu acho que não mudou muito, não. Desculpa a franqueza aí, viu, pessoal? O falecido teólogo capixaba, Isaltino Gomes Coelho Filho, ele alerta sobre a negligência dos evangélicos quanto ao uso que se faz do Antigo Testamento, procurando chamar nossa atenção para a riqueza contida nos livros que o constituem. Ele afirma o seguinte, olha, há um silêncio muito grande em nossas igrejas sobre o Velho Testamento. Em boa parte das vezes o seu uso é fragmentário, ou seja, citam-se versículos isolados, versículos que trazem até verdades expressivas, como as promessas de conforto e de segurança. Não bastasse o conhecimento fragmentário, o que do Velho Testamento se divulga em nosso meio pode ser resumido a poucas passagens. E aí tem os clássicos, né? É aquele salmo que é lido numa devocional, alguma passagem messiânica, lá de Isaías 11. Segundo Crônicas 7,14 acho que é o principal, né? Acho que só perde acho que só perde pro Salmo 23, né? Salmo 23, acho que Salmo 23 é muito conhecido, Isaías 52, né? Eu acho que fora isso, o segundo Crônicas está entre segundo Crônicas 7,14, né? Está entre os primeiros aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, virou tema de campanhas em inúmeras igrejas pentecostais, né? Então, veja que é um uso, o que o Isaltino está dizendo é isso, é que são usos fragmentários, né? Você não tem um uso realmente mais responsável, mais analítico, que respeita o contexto, que explora realmente a riqueza que nós temos ali no Antigo Testamento. Ele vai citar outros exemplos aqui desses usos fragmentários, e ele até entende que a razão desse pouco uso pode ser explicada, porque é no Novo Testamento que nos descobrimos como Igreja de Cristo que somos. Né? É nele que embasamos, ou seja, é no Novo Testamento que embasamos nossas doutrinas e posturas. Há muita coisa no Velho Testamento que não nos diz respeito e nem mesmo nos faz qualquer sentido. Aí ele vai citar, como exemplo, as regulamentações sobre as vestes sacerdotais, né? Então, naturalmente, isso não faz o menor sentido para nós, embora algumas igrejas evangélicas aí, neopentecostais, estejam insistindo em utilizar esse tipo de indumentária. É muito mais proveitoso, ele prossegue dizendo, né? É muito mais proveitoso debruçar-se sobre uma das cartas de Paulo e descobrir ali princípios para a igreja, mas, como bem observa o famoso estudioso do Novo Testamento, né, White, ao discutir o assunto, a necessidade que a igreja tem do Antigo Testamento, ele lança uma pergunta, né? Que espécie de Cristo podemos apresentar sem o Antigo Testamento? Então, é uma questão muito séria para a gente pensar. Alguns cuidados necessários nessa relação
entre cristão e Antigo Testamento. Atenção aqui, pessoal, ó, estamos agora falando sobre o Antigo Testamento e o cristão. E aí você tem alguns cuidados necessários. Primeiro, anacronismo hermenêutico na interpretação de passagens do Antigo Testamento. Depois, anacronismo científico ao interpretar passagens como Gênesis 1, 2 e 3. Depois você tem aí xenofobia. Isso aqui é muito sério. Preferência por Israel em detrimento de outras nações. Uma leitura daquele nacionalismo exacerbado dos judeus lá no Antigo Testamento, que a igreja evangélica ela incorporou muito disso, né? Entre os católicos a gente não percebe isso de modo tão acentuado como a gente percebe entre os protestantes. Tá? Então cuidado com isso, cautela, a gente deixa aí algumas recomendações nesse sentido. Finalizando, coloco para vocês aí as duas principais bibliografias que eu utilizei para montar esta apresentação. Pessoal, foi um prazer enorme ter estado com vocês. Nos encontramos aí nas próximas videoaulas.